amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva, harmonizando os nossos ambientes. Vamos hoje falar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Jesus em casa de Zaqueu. E que nos fala também Lucas, o Evangelho de Lucas conta também essa passagem. Então, nós vamos fazer a nossa prece e iniciar a nossa pequena conversa hoje. Aliás, exposição, né? Então, vamos unir os nossos pensamentos, elevar a Deus nosso Pai, ao Senhor Jesus, agradecendo sempre a Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai, por tudo que recebemos. Primeiramente, Senhor, nós te agradecemos pela bênção da vida. Nós sabemos que nessa fase que estamos atravessando, é uma bênção também, é uma oportunidade que temos de podermos exemplificar alguma coisa sobre aquilo que nós estamos aprendendo. Então, nós, nesses momentos, nós te pedimos a proteção para os nossos pequenos estudos. Permita, Senhor, que o seu amor possa nos envolver e que possamos juntos sempre aprendermos um pouco mais. Graças a Deus, se conosco. Bom, então, nós vamos falar sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem que morava em Jericó. Ele, naquela época de Jesus, aquela era a região que ele viveu e morava lá. Nós sabemos que Zaqueu nos conta o Evangelho, né? Nós vamos falar também sobre os ensinamentos de Amélia Rodrigues, e tem outros que nos trazem também, porque ela traz outros comentários, né? Que ela enriquece o Evangelho que eles contaram na íntegra, e ela vai colocando aquelas nuances, né? De tudo que foi acontecendo. Então, Zaqueu morava em Jericó. Jericó diz que naquela época era uma bela cidade, muito calma, assim, muito tranquila, muito bela, onde o ar era assim, diz que chegava a perfumar, porque era um local que tinha muitas flores, muitas rosas, muito colorido de jardins e romãzeiras, muitas frutas também. Era um local muito procurado. E, como nós já falamos, Zaqueu era publicano, que era o cobrador de impostos, chamava publicano. Naquela época, Roma dominava, né, a região. E eles tinham cobradores de impostos, como nós temos também, né? Mas eles, naquela época, eles vendiam o direito de cobrar imposto.
imposto, né? Então, aquele que tivesse condição de comprar, eles compravam aquele direito e naquele direito eles cobravam aquilo que Roma pedia sobre o alimento, sobre que eram as plantações, os animais, o terreno, sobre tudo, né? Como hoje também. E eles cobravam o que Roma queria receber e o que eles queriam também. Quer dizer, o imposto geralmente era muito caro. Zaqueu, além de cobrador de imposto, ele era chefe dos cobradores de impostos. Aquele povo dele, ninguém gostava dele, porque eles chamavam eles de pessoas de má vida. Porque muitas vezes eles extorquiam, né? As pessoas cobrando a mais e enricavam eles. Por exemplo, Zaqueu era muito rico. E era assim que era feito. Então eles tinham, ninguém conversava com ele, nem os próprios da mesma pátria, né? Os patrícios, nem os romanos, porque os romanos consideravam eles assim, uma pessoa também que não valia, era como se não valesse nada, porque eles cobravam dos próprios patrícios preços exorbitantes a mais, né? Só que Zaqueu, ele era uma pessoa que já analisava, já pensava. Ele cobrava mais, ele era rico, ele tinha muitos criados, a casa dele era muito rica mesmo, mas ele ajudava muitas pessoas. Os criados dele eram muito bem pagos, ele ajudava, não faltava assim nada que ele soubesse, ele não tentava assim socorrer a todos eles. E aqueles da região também, que eram mais pobres, né? Ele estava sempre ajudando, sempre dando trabalho, tinha locais que ele colocava eles para trabalho e pagava o justo, não explorava, não. E aqueles pobres também, sem condição, ele ajudava também. Mas ele era uma pessoa que pensava, analisava, ele ficava triste. Ele tinha família, a esposa, os filhinhos que ele gostava muito. De vez em quando, carinhando os filhinhos, conversando com eles, ele falava com eles assim, que quando o tempo passasse, ele conseguisse mais dinheiro, eles iam sair, ele ia largar tudo, levar eles para um local onde eles podiam viver uma vida normal, porque até os filhos sofriam consequência, né? Toda a família. Eles eram assim, posto de lado, eles não gostavam nem de passar perto, eles fugiam, eram publicanos. Mas ele já tinha visto falar de Jesus, tinha muita vontade de conhecer Jesus. E sabia que entre os apóstolos, né, aqueles seguidores de Jesus, tinha um publicano, que era Mateus, né, Mateus Levi. E ele pensava assim, ele vai me receber, porque ele tem o publicano também lá. Mas ele não tinha tido oportunidade ainda de ver Jesus. Um certo dia, chegou lá na sua porta aquele cego Bartimeu, e chamando ele feliz, alegre, Zaqueu, olha, estou enxergando, Zaqueu, eu vejo, Zaqueu. Zaqueu foi atender ele e falou, quem foi? Foi Jesus, Zaqueu. E ele falou assim, onde é que está Jesus? Ele falou assim, ele hoje vai vir na cidade, Zaqueu. Nós vamos ver Jesus, Zaqueu. E Zaqueu largou tudo que tinha lá para fazer e saiu realmente, desculpem, saiu realmente para conseguir ver Jesus. E correu naquela época, né? Zaqueu era baixo, gordo, aquelas vestes longas que eles usavam. Naquela época, os homens, assim, de uma certa idade, e era uma pessoa, assim, que o pessoal conhecia, de um estatuto mais elevado, não saía correndo. Zaqueu não importou com nada, saiu correndo na rua. Quando viu aquele povão que acompanhava Jesus, muita gente, ele tentou entrar no meio, eles não deixavam ele entrar. Ele
como ele queria muito ver Jesus, era muita vontade dele ver Jesus, ele deu um jeito e saiu correndo assim de lado, e tinha uma árvore que era uma figueira, né? Um sícomoro, diz que tinha umas raízes assim exuberantes para o lado de fora, e dessa forma, deu jeito de Zaqueu subir na árvore. Zaqueu, sem importar com ninguém, nem com nada, subiu na árvore e de lá ficou esperando o pessoal passar. Quando ele viu, ele estava emocionado, porque ele queria muito ver Jesus. E ele já tinha muita vontade nele de conhecer outras coisas, de mudar de vida. E ele ficou esperando. Quando Jesus aproximou daquele local, ele olhou para cima e falou com Zaqueu: Zaqueu, desce depressa daí, Zaqueu, porque é preciso que eu vou ceiar, pernoitar em sua casa hoje. Nossa, mãe, Zaqueu, a felicidade dele foi tanta. A Amélia Rodrigues nos conta que ele escorregou da árvore abaixo, né, para descer mais rápido, e saiu correndo para casa também, feliz, sem quase dar conta. Quando ele chegou em casa, feliz, ele contou para a esposa, eles ficaram muito felizes, mandou chamar os criados e contou para eles, certamente, ele já ia dar para os criados, assim, um salário a mais, né? Porque ele estava muito feliz. Ele contou para eles, e eles iam fazer um banquete para esperar Jesus, ia organizar tudo, e assim ele fez. Organizou tudo. Quando chegou uma certa hora, Jesus vinha chegando e os apóstolos juntos, né? E os apóstolos admirados: Senhor, mas vais comer em casa de uma pessoa de má vida, Senhor. O Senhor nos ensinou que nós temos que gostar dos pobres, e vais comer numa pessoa uma casa de uma pessoa de má vida. Quando ele estava próximo à casa, eles perguntaram a Jesus isso aí. E Zaqueu estava saindo e escutou e foi a receber Jesus com uma alegria tão grande e falou: Senhor, tudo que eu tenho, eu divido com os pobres a metade. E se eu defraudei alguém, né, alguma coisa errada, eu pago 4 vezes mais. Entra em minha casa, Senhor. E Jesus entrou, né, naquela casa, porque Jesus nos conhece a cada um de nós. Né? Ele sabe, ele conhece a nós, né? Ele conhecia Zaqueu. E aqueles apóstolos continuaram admirados, né, de Jesus fazer uma coisa dessa. Mas lá Jesus começou a falar, e Zaqueu também começou a conversar com Jesus, falando com ele que ele ajudava as pessoas. Tinha, por exemplo, trabalhos assim, mais rurais, onde ele empregava as pessoas. E começou a contar, e Jesus falou assim, que hoje entrou nessa casa a salvação. A casa foi uma festa muito grande, diz que muita música, os criados todos estavam alegres, as crianças felizes, né? E o Zaqueu não cabia em si de contentamento, né? Foi servido o banquete para todos que chegaram, né? Todos ali, e todos que apareceram, né? O banquete dava para todo mundo comeu, se fartou. Naquele dia foi uma festa muito grande na casa de Zaqueu. Os apóstolos acalmaram, embora eles não entenderam, mas Jesus explicou para eles também depois que, na realidade, não foi para ser pobre que nós estamos aqui na terra, não, né? É para que aquele que, por exemplo, tiver condição, auxiliasse aqueles outros em dificuldades. A riqueza foi feita para isso, para ir auxiliando de várias formas, né? Por exemplo, dando trabalho, a escola, no mundo de hoje, hospitais. Na época que nós estamos também, a escola, as universidades, de várias formas, né? Então, as empresas,
e olhando aquele que está trabalhando com respeito, né? Com respeito e pagando também aquilo, olhando as necessidades, auxiliando dessa forma. Assim que foi feito. Jesus ali ainda contou para eles uma parábola, que é aquela parábola daquele senhor, nós não vamos detalhá-la, mas vamos recordá-la, né? Daquele senhor que ia viajar e entregou para um daqueles servos 5 moedas. Entregou para outro 3 e para outro 1. E ele não deu quando ele ia voltar. O servo, o que recebeu 5, ele trabalhou com aquela moeda e aquela moeda rendeu, né? O outro que recebeu 3, ele colocou no banco e aquela moeda rendeu. O que recebeu 1, ele disse assim, ele é um homem que cobra muito, ele é vigiador, então enterrou a moeda. Quando o senhor voltou, o que recebeu 10 falou, senhor, entregou para ele 20 moedas, né? Que ele tinha rendido. O outro também entregou para ele toda aquela moeda que ele tinha rendido também. Dobrou as moedas. O que entregou 1 falou com ele assim, eu enterrei, porque eu sabia que o senhor ia me cobrar, e eu enterrei para me pegar essa moeda mesmo e devolver. E devolveu para ele, né? E aí ele falou para aquele principalmente o que trabalhou com ela e ganhou muito, né? Ele falou assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E falou com o outro também, né? Aquele que é fiel, não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Bom, as moedas, nós vamos pôr para a nossa vida, também é o dinheiro, né? Logicamente, nós sabemos que no mundo de hoje também nós necessitamos dessa moeda para a nossa vida, para o alimento, para o remédio, para vestimento, para o nosso lar, para ter uma vida mais ou menos honesta, respeitada, que a gente tem prazer de viver. Mas também aquilo que a gente sabe fazer, a paciência, tudo é uma moeda. A paciência que nós podemos ter de ouvir, aquilo que nós podemos ensinar, aquilo que nós, por exemplo, muitas vezes, as boas palavras, os bons pensamentos, as boas ações, aquilo que eu aprendi, que eu sei fazer e eu posso ensinar, tudo isso que foi em benefício do próximo é uma moeda. Tudo que nós considerarmos em benefício do próximo é uma moeda. Então, Zaqueu, daquele dia em diante, nos conta ela, e buscando em outros também, nos conta que ele realmente fez tudo isso e vendeu tudo e foi para Jerusalém. Mas lá, como ele ainda era considerado um homem de má vida, nós conhecemos que era difícil para aquele povo, eles não deixaram ele naquele momento adentrar no grupo, né? Mas ele passou a fazer, logicamente, ele continuou olhando a família da melhor forma possível. Eles não viraram miseráveis, não. Mas ele realmente parou de ser cobrador de impostos e foi ter outros trabalhos. Então, ele esteve lá em Jerusalém, mas ele não conseguiu. Nos conta depois que ele encontrou Paulo ensinou para ele, que Paulo também para ele não foi fácil, né? Ele também não foi recebido assim, de pronto, assim que ele modificou, não. Ele teve que transformar e também ter condição de exemplificar. Assim foi Zaqueu, né? Ele depois, essa outra parte, a Amélia Rodrigues só nos fala um trechinho pequeno, que depois de bastante tempo, Pedro mandou ele para uma região, e lá ele fez uma igreja, ele foi assim,
conduzir uma igreja onde ele era rico de humildade. Essa é a passagem em Amélia Rodrigues, ela coloca o nome rico de humildades, né? E nós vemos, e daí para cá, nós temos vários livros de Emmanuel que nos conta sobre essa trajetória dele, né? Então a gente pode buscar, mas nós trazendo para a nossa vida, nós, por exemplo, nos esforçamos, por exemplo, Zaqueu, tudo isso é exemplo. Zaqueu correu, não teve vergonha, correu, subiu na árvore para ver Jesus, mas ele já estava transformando dentro dele. Nós, nas nossas vidas, nós já estamos nos transformando, nós assim, enfrentamos algum obstáculo para a gente participar dos ensinamentos de Jesus em qualquer religião que nós estivermos. Nós enfrentamos muitas vezes a humilhação, né? A gente se sente humilhado e sofrido, melindrado, e é difícil, mas é preciso que a gente se fortaleça, sejamos fortes. Se nós buscarmos o exemplo de todos esses que passaram por aqui, nós vamos ver que eles deixaram grandes exemplos. Eles não deixaram de exemplificar por causa de uma humilhação, ou por faltar uma coisa, ou por faltar outra, não. Exemplificaram sempre. E só assim nós vamos conseguir nos transformar. Não vai ser um problema, por exemplo, nós estamos atravessando uma fase difícil, né? Nem eu nunca atravessei uma fase dessa daí, né? Não sei se posso dizer graças a Deus, ou não sei, eu nem sei o que posso dizer, mas nunca atravessei, mas estamos atravessando. Mas pelo que nós aprendemos, nós sabíamos que íamos atravessar. Então é uma fase que nós temos que provar a nós mesmos que nós somos capazes de vencer essa fase em equilíbrio, em paz. Não que a gente vai ficar feliz, não pode, né? Se eu não estou atravessando aquele momento difícil, né? Mas tem um parente, um amigo, um conhecido, a dor está geral. Então essa dor percorre todos nós somos irmãos em humanidade. Então faz parte, mas a gente buscar uma forma, se for necessário, fazer até tratamento espiritual e médico, se for necessário, mas buscar uma forma da gente ter condição de atravessar essa fase sem desespero. Pelo contrário, nós temos que nos fortalecer para a gente auxiliar aqueles que tiver com uma dificuldade maior. Isso é necessário, que nós tenhamos necessidade de tirarmos exemplos desses homens que passaram, dessas grandes mulheres que passaram também. Então, que Jesus nos ampare, né? Peçamos a Jesus, a Deus nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima, né? Agradeçamos e peçamos que eles possam envolver toda a terra na sua bênção de luz, amparando a cada coração, a cada ser, encarnados e desencarnados, onde quer que eles estejam. E vamos, nesses momentos, prepararmos para que possamos receber o passe, né? O passe virtual. Muito obrigada por vocês me ouvirem, né? E fiquem com Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
Graças a Deus, meus irmãos. Nesses momentos, vamos receber o tratamento virtual, que é o passe através dos amigos espirituais. Vamos nos colocar no melhor lugar, acalmar as nossas mentes. Vamos respirar tranquilamente, mentalizando o ar que penetra em nosso pulmão, soltando o ar tranquilo. Vamos mentalizar o Senhor Jesus entrando no nosso lar. O Senhor Jesus em nosso lar, transformando o nosso lar num templo. Vamos, nesses momentos, elevar o pensamento ao Senhor Jesus. Te agradecemos sempre, Senhor, o amparo constante que nos envolve. E te pedimos, Senhor, nesses momentos, Senhor, a sua proteção para todo o tratamento, envolvendo no seu amor, Senhor, todos que vão participar. Te pedimos também, Mestre, para incluir todos que estão no caderno de vibração. Graças a Deus. Vamos recordar a natureza para que possamos auxiliar o tratamento. Vamos recordar de uma cachoeira de águas cristalinas jorrando em nossas cabeças. Cachoeira de luz caindo como gotas de água, fazendo toda a limpeza, retirando todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, amparando o nosso corpo físico e perispiritual, limpando, cachoeira de águas cristalinas, jorrando, sintamos essas energias. Podemos respirar profundamente esta limpeza. Graças a Deus. Agora nós vamos receber o passe de reposição. Lembremos do sol a irradiar. Pensemos no Senhor Jesus, no centro deste sol, irradiando muita luz. E nos envolve nessa luz, que vai regenerando todo o nosso corpo físico e perispiritual. Vai fortalecendo, renovando, trazendo a paz, a esperança, essa certeza que tudo passa. Podemos respirar profundamente, mentalizando essas energias. Graças a Deus. Nós te pedimos, Senhor, pelas águas que estão para fluidificar, Senhor. Permita, Senhor, que o teu amor, que a tua misericórdia de luz envolva esses vasilhames, transformando essas águas em remédio, amparando, Senhor, todos que dela fizeram uso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.